Fala galera, beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, aqui do canal Aquarismo Jumbo. Vamos falar sobre redondas, sobre arraias, aqui ó, sobre arraias. Afinal de contas, no Aquarismo Jumbo, ter uma arraia é fácil, é difícil. Ter uma arraia em aquário é fácil, é difícil, é complicado. É para iniciante, é para nível master, ninguém pode ter, todo mundo pode ter, enfim. Qual é a real informação para ter arraia em aquário? Primeiro, cara, seja bem-vindo, você está chegando no canal Aquarismo Jumbo, eu sou o Paulo Sérgio, aqui aqui você tem informação pura da fonte. E detalhe, aqui você está representado. Por quê? As informações que eu estou trazendo aqui são informações que já foram validadas por vocês aquaristas, por vocês jumbistas. Eu fiz algumas enquetes, algumas pesquisas e com elas eu consegui valiosas informações que ninguém nunca tinha pego essas informações. São informações que podem te ajudar bastante. E uma delas é que a arraia, é óbvio, é um dos peixes mais desejados do aquarismo. É um dos peixes que todo mundo quer no aquarismo. Na última enquete que eu fiz, ela ficou aqui, ó, se eu não me engano, vou pegar aqui, eu tô com a lista aqui na mão. A arraia, ela ficou em quarto lugar. Em primeiro lugar ficou o aruanã, depois o oscar, depois o tucunaré em quarto lugar, entre os peixes mais desejados pelos jumbistas. Ficou a arraia. Mas aí eu fiz uma outra enquete, e essa outra enquete eu falo sobre o nível de dificuldade de ter uma arraia. E aí eu contei com a honestidade de vocês, e vocês puderam ser honestos, porque eu fiz uma pergunta um pouco diferenciada. Se quer saber como é que foi essa pergunta e o resultado dessa enquete, que você talvez já tenha participado aqui, é óbvio. Continua aqui nesse vídeo, tem um recado rapidinho pra você, recado rápido, recadinho, e ó, vou dizer pra vocês o que eu tenho aqui na mão, ó, vou dizer pra vocês qual é o resultado, que conclusão, que pergunta foi essa que a gente fez aqui no canal Aquarismo Jumbo. Recado rápido, vamos lá, direto ao ponto. Direto ao ponto, 569 jumbistas, isso aí, 569. De forma espontânea, durante 5 dias, aqui no canal Aquarismo Jumbo no YouTube, eu fiz uma enquete, fiz a seguinte pergunta, vou colocar aqui para você, ó, deixa esse espacinho aqui, legal. Lê a pergunta aqui, eu vou ler para você, ó. Quais os peixes de fundo mais fáceis de ter e manter em um aquário de jumbos? Quais os peixes de jumbo mais fáceis? Dei 3 opções. A primeira opção, bagres/cascudos, que foi a opção vencedora. Segunda opção, polipteros /lungfish. E terceira opção, arraias. Presta atenção, eu perguntei quais peixes eram mais fáceis de ter. E a galera, de forma espontânea, honesta, limpa, direto ao ponto, foi assertiva. E deu a resposta. Óbvio que é muito fácil, muito mais fácil ter bagre, muito mais fácil ter cascudo, né? Os cascudos são bagres também, mas muito mais fácil de ter. Depois os polipteros, depois o lungfish, e somente 2%. Atenção, galera, 2% de 569 pessoas. Sabe o que significa isso? Mais ou menos umas 11 pessoas, 10, 11 pessoas mais ou menos. E essas 11 pessoas que responderam isso, me desculpa, cara, mas elas viajaram na maionese, porque nunca vai ser mais fácil ter arraia do que é mais fácil de ter, por exemplo, um cascudo, como um bagre comum, uma pirarara, né? Lógico que a arraia está entre os mais desejados. E aí entra o motivo da minha enquete. Se nós invertêssemos essa enquete e perguntássemos, dessemos as 3 opções e perguntássemos qual o peixe mais difícil de ter, a gente não ia ter essa mesma ordem. Porque como a arraia está lá em quarto lugar entre os peixes mais desejados, ia ter muita gente com o desejo de ter o peixe e querendo validar o fato de está entrando para querer começar o peixe, ia dizer que é mais fácil ter uma arraia. E ao invés dos 2%, acho que a gente aumentaria isso aí. Eu acho que nos fáceis, 2%, acho que foi muito, deveria ter sido menos. Como é que eu sei, então, qual é o momento que eu tenho para ter a minha primeira arraia? Porque eu tomei a minha decisão, eu quero ter uma arraia. Entrei para o Aquarismo Jumbo, sou um aquarista, porra, bicho, que já sei a diferença entre 3 coisas fundamentais no aquarismo, que são, presta atenção, essas 3 coisas fundamentais no aquarismo: informação, conhecimento e sabedoria. Informação é entender quais as necessidades que a arraia tem.
Isso é informação, saber qual é o pH, saber qual é a espécie da arraia, saber como é que monta um sistema de filtragem, isso tudo é a informação, são dados, são apenas dados, é informação. Conhecimento. Conhecimento é utilizar essa informação de forma prática. Tá? Então, conhecimento é utilizar essa informação de forma prática. E sabedoria, entender se eu tenho a capacidade de colocar isso em prática. Isso é sabedoria. E a sabedoria é que vai definir se é o momento ou não de você ter a tua primeira redondinha, a tua primeira raia. E como é que eu sei? Primeiro, é fazendo outra definição, que é por isso que eu estou trazendo esses conceitos para vocês, meu caro amigo adjumbista, porque eu quero ajudar você mais do que tudo nesses 14 anos. O qual mais fácil é fazer minha contribuição maior que a minha recompensa, ajudar você. E dentro dessa ajuda eu quero que você entenda a diferença entre o leigo e o iniciante. O que é o leigo? O leigo é o cara que não sabe absolutamente nada de aquarismo. Ele é leigo, ele faz perguntas leigas, que não tem nenhum problema se fazer pergunta leiga. E tem o iniciante, é o cara que falou, eu vou ser um aquarista, então eu vou ser um iniciante. O que é ser um iniciante? Então, por exemplo, tanto para uma raia quanto para qualquer peixe, eu preciso estudar o aquarismo. Então o aquarismo precisa ser estudado, a galera não quer estudar aquarismo, quer fazer pergunta, o que eu preciso para ter uma raia? E pronto, acho que vai cair uma fórmula no colo dele. Não existe. Se alguém disser para você que existe, está errado, é mentiroso e não existe. Não vai funcionar. Como é que vai funcionar? É um processo que faz com que você saia de leigo para iniciante, que faça com que o seu conhecimento vai cada vez aumentando melhor, para que você tenha a sabedoria necessária para manter peixes que têm um nível de dificuldade de exigência maior. E que você vai conseguir com sabedoria. E aí, como é que eu vou entender isso, Paulo? É estudando. O que eu preciso estudar? Você precisa estudar sistemas de filtragem, melhor sistema de filtragem para o seu aquário, entender que você vai precisar de uma capacidade de filtragem muito boa, porque eu estou falando de peixes que tem um metabolismo muito acelerado, comem, consomem nutriente aqui, ó, tá o tempo todo cavucando. Eu já até nem desisto aqui, essa área aqui do aquário, a areia não tem jeito, porque ela cavuca, gosta, sabe que é aqui onde eu jogo sempre a parte do aquário que eu coloco, esse lado aqui que eu coloco a alimentação, e aí não tem jeito. E aí você vai falar assim, uma das coisas que ele tem que fazer, alimentação aqui, ó, alimentação própria para a raia. Você sabe que a raia você pode alimentar com alimentos próprios para a raia? Aqui, ó. Alimento próprio para a raia. Você tem que alimentar com alimento próprio para a raia. Outra coisa que a gente vai precisar fazer, você vai precisar estudar quais são os parâmetros de água, como montar, como ciclar um aquário, todos os processos básicos do aquário, você entender de fato. Quando você estuda e faz tudo isso, aí sim você vai começar a pensar em comprar peixe. Hoje a galera está fazendo errado. Compra primeiro o peixe, leva o peixe para casa, põe num balde, aí depois entra na live e me pergunta, ô Paulo, como é que eu faço? Qual é o aquário que eu tenho que ter para ter o peixe e tal? Cara, não é, bicho. Você já tem que ter estudado isso antes, você já tem que saber tudo isso antes. Então é isso que eu quero falar. Você não pode entrar leigo no aquarismo. Entrar leigo no aquarismo é um perigo para os animais que você está levando para sua casa. E nossa responsabilidade é manter os peixes bem. Então, com base nesta responsabilidade que você, que me assiste aqui, que tem, é que a gente quer contribuir com o aquarismo para melhorar. Então, para você ter uma redonda, primeiro não é um peixe aconselhável para iniciante, ponto final. Ok? Não é peixe para iniciante. Não é peixe para leigo, nem pensar. O cara que entra lá perguntando, ih, a raia cresce até que tamanho? E tal. O cara que quer ter uma raia, ele não pode mais estar fazendo essas perguntas. Ele tem que descobrir essas perguntas sem perguntar para mim, sem perguntar para outro youtuber, ele tem que descobrir estudando. E quais são as fontes de estudo que ele pode ter? Ele pode ter o Fishbase como ponto de estudo. Ele pode ter até na Wikipédia, por mais que as informações não sejam tão confiáveis, mas são informações que a gente tem confiáveis. Só assistindo N vídeos que eu tenho aqui no canal, onde eu já fiz trocentos vídeos falando de arraia, trato, manejo, o que tem as lives que eu já fiz respondendo, estudando. E aí, depois que você de fato tiver estudado, você pode tirar dúvida comigo. Você pode tirar uma dúvida. Eu estou aqui para isso, para você tirar dúvida com você. Professor Paulo Sérgio, lembra que professor seria eu se eu não pudesse te ajudar a tirar uma dúvida. Eu quero te ajudar a tirar dúvida, mas tirar dúvidas. E não fazer com que você deixe de ser leigo para iniciante. Leigo para iniciante é um processo que você tem que fazer sozinho. Estudar sozinho, você tem que estudar o aquarismo. Você tem que tomar a decisão. Tem coisa que se ensina para as pessoas. Sim, professor, eu posso ensinar você a montar uma lotação e tal. E tem coisa que se aprende.
que é a decisão de esforço pessoal. O cara fala, eu vou aprender isso aqui, porque dá para aprender. Então, é esse ponto que eu quero fazer. Se você já saiu disso aí de leigo, de iniciante, você já entende o seguinte, caramba, se eu sou um iniciante, ainda não é o momento de eu comprar uma raia. Ah, mas eu quero comprar, dá para eu comprar, tá barata. Ah, então vida para você, né, não pode, tá qualificada por grana. Se for uma Leopold de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 mil reais, você não vai comprar, porque ela custa... Agora, se for uma Strix, quando elas começarem a chegar na loja aí por 200, 300 reais, ou se for uma Falconeri que o pessoal vende por esse preço, você compra, porque se morrer tudo bem, é baratinha. Não é por aí. Então, ponto final. Responsabilidade com a raia é tudo igual. Então tem que conhecer. Dica para você entender se você já saiu do iniciante e já está indo para a experiente. Domina teu aquário, já domina todas as funções, iluminação, parâmetros, água, sabe nutrir o teu peixe de forma correta, alimentação, sabe tudo que o seu peixe precisa. Agora você vai experimentando passo a passo e adquirindo seus peixes e vendo se você consegue fazer a manutenção deles e eles vão ficando saudáveis. E como é que você vai fazendo experimentação? Mantendo seus parâmetros sempre ok, entendendo, participando, enxergando e conhecendo os hábitos de cada arraia. Nós temos N espécies de arraias, nós temos várias arraias aqui. Nós temos muito. Brasil, então, é o celeiro para o mundo das arraias de água doce. Se existem arraias de água doce hoje com essa potência que é no mundo, graças às nossas arraias, as brasileiras, principalmente as Black Raz, as Potamotrigon, né, as Black. Né? Então a gente bota aí nas Black, a gente põe as Leopold, põe as Rei, são os peixes, talvez aí que para mim as arraias são mais top. Agora, eu tomei a decisão, vou ter a minha arraia. Não é mais iniciante? Parabéns, escolheu um peixe para a vida toda. As arraias, depois de adaptadas, são extremamente resistentes. São peixes que te surpreendem pelos hábitos que eles têm, de ficar nadando o aquário todo, de alimentar, de vir inclusive comer na sua mão, pode ser um grande pet fish. Conta pra mim aqui nos comentários qual a sua experiência com as arraias. Você que já não é mais iniciante, que já tem arraia. Conta pra aquele cara, conta aqui, porque o Paulo Sérgio, é sempre importante que eu valide todas as impressões que eu tenho do Aquarismo Jumbo com vocês que são os caras, os meus seguidores, que são os seguidores raiz. Aqui é Aquarismo Jumbo, meu. O que eu não tenho de quantidade, eu tenho de qualidade. Eu sei quem são os seguidores aqui. Conta você aqui nos comentários aqui pra galera quais experiências que você já teve com a arraia, você que é iniciante. E se você é iniciante e está pensando, me fala o que você enxergou nesse vídeo, que ficha que caiu sobre você ter ou não ter a arraia, mas chega junto aqui com a gente, participa, deixa teu comentário aqui. Você que já tem arraia, conta quais experiências que você teve quando você pegou suas primeiras arraias, como você iniciou. Lembrando que eu fiz um vídeo, TV Aquarismo Jumbo episódio 4, que mudou a maneira de enxergar criar arraia aqui no Brasil e talvez até no mundo. Foi quando eu fiz a primeira lotação de arraia nesse aquário aqui para comprovar uma coisa. Porque naquela época diziam que não dava para ter mais de um aquário, uma arraia no aquário, que não daria por ureia, por amônia, por etc. Eu comprovei que era uma montagem extremamente possível, uma montagem que dava para fazer, sustentável e que ficou durante um bom tempo aqui. Hoje eu optei por ter 2 arraias apenas, mas quem sabe um dia eu volto com a lotação. Deixa tua opinião aí. Tamo junto, valeu galera. Larga aquele porrada neles no like. Aquarismo Jumbo, arraia não é peixe para iniciante. 2%. Vocês, aquaristas, sabem disso? Vocês validaram isso. Parabéns pela consciência. Vocês são jumbistas de verdade.